Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula, já estamos na lição de número 11. Vamos estudar Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que tem por tema um sermão profético. O texto áureo vai dizer: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 27. Verdade prática. Jesus voltará, estabelecerá o seu reino e os seus escolhidos serão reunidos para estarem com ele para sempre. Então, a nível de introdução, vamos fazer um retrospecto da Semana de Jesus, que começa no domingo, com o Domingo de Ramos, onde Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira, ele volta ao templo e faz a purificação do templo. Na terça-feira, ele vai profetizar contra a destruição de Jerusalém e a sua vinda. E também ele vai ser ungido em Betânia, e é quando Judas Iscariotes ele já começa a negociar com os principais sacerdotes acerca da traição de Jesus. Na quinta-feira, Jesus ele ceia com seus discípulos e ele institui ali a Santa Ceia. Ele também vai orar pelos seus discípulos no Getsêmani, e na sexta-feira, propriamente dita, já é a sexta-feira da Paixão. O tópico 1 diz o juízo sobre Jerusalém. O subtópico 1 vai dizer a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 21. Para nós falarmos do templo, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Lá para Gênesis 22, versículo 2, onde vai falar que Abraão ele leva Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá, e é justamente nesse local que se encontra o templo. Foi nesse local que foi construído o templo, no Monte Moriá. Só para nós nos atualizarmos, atualmente é onde encontra-se o Domo da Rocha e é a mesquita que é visitada somente pelos muçulmanos. É neste local que construiu-se o templo. E o primeiro templo ele foi construído por Salomão em 957 a.C. E a destruição dele deu-se pelos babilônicos, sim, no tempo do rei Nabucodonosor, em 586 a.C., ou seja, 12.600 anos atrás, a contar dos nossos dias atuais. E os babilônicos, eles vão e eles saqueiam o templo, e nesse saque eles levam todos os utensílios do templo, e é neste período que a Arca da Aliança ela some, ela desaparece. Ninguém sabe até hoje o paradeiro da Arca da Aliança. Já o segundo templo ele foi construído pelos judeus quando eles voltaram do exílio da Babilônia, ou seja, 70 anos depois, que foi o tempo que eles ficaram exilados. 516 a.C., para ser mais exato. E esse templo ele vai ficar de pé por 500 anos, vai ser o templo que mais tempo vai ficar de pé. Já em 20 a.C., Herodes o Grande ele vai ampliar e ele vai restaurar o templo. No segundo templo, lembrando que não tinha mais a Arca da Aliança, já havia sido perdida e não havia sido reencontrada. E o templo de Herodes o Grande, a maior versão do templo de Jerusalém. Só para a gente ter uma ideia, a sua lateral ele tem 480 metros de extensão e 46 metros de altura, o que equivaleria a um prédio de 21 andares, se for contar a partir da base. E a destruição desse templo, ele se deu pelos romanos, 70 anos depois de Cristo, conforme a profecia de Jesus, que foi comandada pelo general Tito. Foi ele que estava à frente desta destruição do templo. Inclusive, ele construiu um arco que ainda existe até hoje, onde as figuras mostram os romanos saqueando Jerusalém. Agora nós encontramos Jesus no seu discurso final, já saindo do templo e lembrando que para nunca mais voltar. E quando ele está saindo, os seus discípulos, que são galileus, e que eles vão ali no templo apenas nas épocas de festas, de celebrações, então eles estão muito encantados com a beleza do templo. O templo era muito grandioso, o templo ele era muito majestoso, sendo que no século I ele era um dos monumentos arquitetônicos mais belos do mundo inteiro. Então, os discípulos eles estavam ali e estavam extremamente admirados com aquela arquitetura monumental, que era de mármore branco polido, e ela era composta por bordejado de ouro,
um edifício majestoso, um edifício grandioso. Então os discípulos, eles estavam realmente encantados, mas Jesus, ele já havia predito a destruição, dizendo que a sua casa será deixada deserta, será deixada abandonada. Também em Mateus 22:7, ele também vai fazer esta profecia da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Só que agora Jesus diz que não vai restar pedra sobre pedra daquele edifício. Edifício esse que demorou 46 anos para ser construído. Então os discípulos, eles ficam admirados com essa profecia de Jesus. 70 anos depois, como nós já dissemos, ela é destruída, Jerusalém é destruída, o templo é destruído pelos romanos a comando do general Tito. E lembrando que até hoje os judeus estão sem templo. Agora, uma curiosidade interessante é que o Instituto do Templo, ele já fez praticamente todos os utensílios do templo. Ele já fez as roupas das tribos, as roupas dos sacerdotes, a roupa do sumo sacerdote, que inclusive custou mais de $800.000. Já fez também a roupa dos levitas. Já fez o altar do incenso, já fez a mesa dos pães, já fez a menorá, que é o candelabro. E, inclusive, esse menorá é todo de ouro, custou mais de $1 milhão, e ele se encontra justamente na cidade, na praça da cidade, para que todos possam ver. Então, já tem toda uma preparação para o terceiro templo. Os utensílios já estão todos prontos, só que o terceiro templo sequer começou a ser construído. Então, o que sobrou do segundo templo foi somente um muro que é conhecido como o Muro das Lamentações. O subtópico 2 diz: o princípio das dores. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, o sermão profético, ele foi pronunciado logo após Jesus ter saído do templo. Jesus saiu do templo e foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E é interessante que isso está descrito nos 3 evangelhos sinóticos. E Jesus, ele está sentado no Monte das Oliveiras, quando de lá ele olha para o templo, porque do Monte das Oliveiras você consegue ter uma visão do templo. E Jesus está nesta posição a olhar o templo quando os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, eles chegam com ele em particular e eles fazem essa pergunta: mestre, quando isto vai acontecer? E quais os sinais da tua vinda? E quais os sinais da consumação dos séculos? Então eles fazem 3 perguntas em um, e é aí que vai começar em si o sermão profético. E é interessante que Jesus usa uma nomenclatura de analogia a uma mulher grávida, uma mulher que está prestes a dar à luz, que seria o princípio das dores. Então, o princípio das dores de uma mulher que está para dar à luz são as contrações. E conforme as contrações vão ficando mais intensas e o período entre uma contração e outra ele diminui, a mulher, ela fica ciente que ela já está mais próximo ao período dela dar à luz, o tempo dela dar à luz. E ela já fica mais atenta quanto a isso. Então, o sermão profético, ele nos mostra que nós estamos vivendo atualmente no período chamado de princípio das dores. E a seguir acontecerá o que nós chamamos de arrebatamento, que é quando nós teremos o nosso corpo corruptível transformado em um corpo incorruptível. E a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, juntamente com ele, nos ares, nos encontraremos com o Senhor. Aí virá o período das bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. Enquanto isso, aqui na Terra, esses 7 anos, ele vai ser dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio será um período de falsa paz, que é quando vai se manifestar o anticristo. Nesse meio haverá a profanação do templo. A partir daí, os últimos 3 anos e meio, ele será de guerra, que é quando Jesus descerá para salvar Israel, que está ali cercada pelos seus inimigos, e Jesus vai destruir o seu inimigo somente com um sopro da sua boca, que é a palavra de Deus. Enquanto que a igreja, que somos nós, estaremos ao seu lado, e Jesus vai estabelecer o período do milênio, que é o período de 1000 anos, na qual a igreja faz parte. Depois deste período, teremos o juízo final, que é onde vamos encontrar o trono branco, onde todos os povos, todas as línguas e todas as nações se encontrarão diante deste trono para prestar conta de tudo que fizeram, porque tudo que é feito é anotado no livro. Os únicos que não se encontrarão diante deste trono branco são os que têm o seu nome escrito no livro da vida.
Depois do juízo final já haveria o período de eternidade. E neste sermão Jesus vai dizer que ouviremos falar de guerras e de rumores de guerra. E ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado. Registraram-se mais de 300 guerras desde então. Nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Quase 50% de todos os cientistas do mundo, ou seja, 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de arma de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocados nas pesquisas e fabricação de armas. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de 300 milhões de pessoas foram mortas. 20 anos depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial e ficou registrado 600 milhões de vidas que foram ceifadas nesta guerra. Hoje fala-se de armas atômicas, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, mas Jesus diz, ainda não é o fim. O sermão também vai falar de terremotos. No ano 46 d.C., a cidade de Herápolis, Laodiceia e Colossos elas foram submergidas por um grande terremoto. Em 79 d.C., Pompeia foi destruída também por um. De acordo com uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, foram registrados que de 1890 a 1930, apenas 8 terremotos medindo na escala Richter 6.0 foram registrados. De 1930 a 1960, 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, foram registrados mais de 200 terremotos dramáticos. Então, a gente vê que é como se fosse o período das dores das mulheres, que a contração, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. Agora, trazendo para a nossa atualidade, nos últimos anos nós vimos os tsunamis invadir a Ásia com ondas gigantescas, destruir cidades inteiras. Vimos também o furacão Katrina, que inundou Nova Orleans, deixou Nova Orleans debaixo d'água. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o decorrer da história. Sem falar nas geleiras que estão se derretendo com o aquecimento do planeta, que pode provocar também grandes inundações. Então, tudo são sinais que mostram que o princípio das dores está acontecendo. Nós estamos vivendo, sim, o princípio das dores. O sermão também vai falar de fomes e epidemias. A fome, ela é um subproduto da guerra e ela alcança quase 50% de toda a população do mundo passa fome. Então, a fome, ela mata mais do que a guerra, mas o homem, ele gasta em torno de $1 trilhão em armas e esse dinheiro que ele gasta com armas resolveria o problema da fome no mundo. O sermão também vai dizer que nós seremos atribulados e mortos e seremos odiados por todos por causa do nome do Senhor. Este período será um período que haverá perseguidores de fora e traidores de dentro. Lembrando que o século XX já é o século onde ele possui mais mártires de toda a história. O sermão também vai dizer que haverá uma depravação moral, que é onde diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que nós temos acompanhado hoje? Nós temos acompanhado a decadência do mundo, nós temos acompanhado que o mundo está sem referência, o mundo está sem baliza, o mundo está sem norte, está confuso, está sem o norte ético. Nós temos testemunhado a desintegração das famílias, a falência das instituições e o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio já passa de 50% em alguns países. A homossexualidade é aplaudida. A pornografia tornou-se uma indústria muito poderosa. O narcotráfico afunda os nossos jovens. A corrupção está presente nas cortes, nos palácios e nos parlamentos. As instituições estão corrompidas. A corrupção religiosa é alarmante nos nossos dias. O sagrado ele foi vituperado, ou seja, foi alvo de ofensa, foi alvo de humilhação. A depravação moral ela pode ser vista em várias áreas. A revolução sexual, que trouxe à tona o homossexualismo, a infidelidade conjugal e a falta de freios morais. Na revolução das drogas, onde a juventude está atolada nesta química toda, a dissolução da família, onde há divórcio dos cônjuges e onde há separação automaticamente dos filhos, a violência urbana, onde a cidade tornaram-se como campo de barbárie, a solidão, que é onde nós vemos o maior número de pessoas solitárias, pessoas com depressão mesmo, que elas tenham acesso a várias pessoas através da internet, elas estão na janela da internet, falando com várias pessoas, tendo vários amigos virtuais, mas elas se encontram sozinhas, elas estão morrendo de solidão.
Então Jesus vai dizer que este evangelho será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações. Aí virá o fim. Então a gente nota que a evangelização do mundo inteiro será um sinal que precede a volta de Cristo. Então esse evangelho ele servirá como testemunho, isso que a palavra de Deus diz. Então o mundo ele deve permanecer até o último eleito ser salvo. Então virá o fim, depois disso somente virá o fim. No século I, Paulo ele foi o bandeirante que levou o cristianismo para outros lugares. Ele plantou igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. No período seguinte, desde a morte do apóstolo João até Constantino, mais de 164 mil mártires foram sepultados em um único grande sepulcro. De Constantino até Carlos Magno, o evangelho foi levado aos países da Europa Ocidental. De Carlos Magno até Lutero, a Noruega, a Islândia e a Groenlândia são evangelizados e os escravos da Europa se convertem ao cristianismo. De 1517 a 1792 surgiram muitas sociedades missionárias e o evangelho ele foi levado ao Ocidente. Em 1792 começaram as missões modernas. Hoje as redes sociais, os meios de comunicação modernos, eles têm acelerado essa evangelização para todo mundo. Missionários têm sido enviados para lugares longínquos, Bíblias têm sido traduzidas para outros idiomas e nós podemos sim apressar a vinda de Cristo através da evangelização para todas as pessoas, que todos ouçam falar deste reino, o reino dos céus, que quando este reino, este evangelho do reino for pregado em todas as nações, em todo o mundo, então virá o fim e nós devemos sim apressar a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O subtópico 3 vai dizer a grande tribulação. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 16, que diz: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Bem, para começarmos a falar da grande tribulação, nós vamos ler um versículo antes, que é o versículo 15, que vai dizer: Vocês verão no lugar santo o grande terror, ou em algumas versões vai dizer o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. E aí eu pergunto, e o que falou o profeta Daniel? Aí pra gente entender, a gente vai lá para Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó: Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar a metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo, que é quando ele vai fazer a profanação do templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que a que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Então, se a gente juntar Mateus capítulo 24 com Daniel 9, 27, torna-se autoexplicativo, né? Por isso que eu sempre digo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, aqui a gente entende que ele está se referindo ao anticristo, que vai reinar por 7 anos, em 3 anos e meio de falsa paz. No meio terá a profanação do templo, depois dos 3 anos e meio, que é quando ele vai quebrar este acordo e vai se mostrar que ele veio e vai querer ser adorado por todos. Então, o abominável da desolação, ele foi profetizado por Daniel. E o altar do sacrifício era um local onde era feito os sacrifícios para expiação de pecados. E o abominável da desolação, ele deixará de lado o que Cristo representa como sacrifício único, sacrifício vivo, e ele vai oferecer sacrifício a outros deuses. O espírito do anticristo, ele já está operando no mundo. E ele se opõe e ele se levanta contra tudo que é Deus. E ele se levantará para perseguir, para matar, para controlar todos quanto não negarem o nome de Cristo, e muitos desses serão mortos e selarão seu testemunho com a própria morte. O anticristo, ele não é nenhum partido, não é nenhuma instituição e não é nenhuma religião. O anticristo é um homem sem lei, uma encarnação de Satanás, uma espécie de encarnação de Satanás. Ele agirá no poder e na força de Satanás. Ele vai surgir num tempo de apostasia e ele vai governar o mundo com mãos de ferro e ele vai perseguir todos quanto não negarem a Cristo. E ele blasfemará contra Deus, mas no auge do seu poder, Jesus voltará e vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Ele não vai precisar de forças humanas, somente será combatido e será destruído com o poder da palavra, na guerra chamada Guerra do Armagedon. Então Jesus, ele vai descrever o que ocorreria no futuro e ele vai contar com isso, que haverá uma grande tribulação antes que ele venha estabelecer o seu reino físico aqui na terra.